Boa tarde a todos. Convidamos os presentes a ocuparem os seus lugares. Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos que, a partir deste momento, desliguem seus celulares ou passem a operá-los no modo silencioso. Senhoras e senhores, levantai-vos. Presentes no auditório: Almirante de Esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, ex-comandante da Marinha, acompanhado pelo contra-almirante Gustavo Leite Cipriano Neves, diretor da Escola de Guerra Naval, e demais autoridades. Palavras do contra-almirante Cipriano. Quando exclamamos lembráveis da guerra, reconhecemos que precisamos aprender com o passado ao mesmo tempo em que nos preparamos para os conflitos que terão lugar nas próximas décadas. Pensar futuros possíveis passa necessariamente por um processo metodologicamente consistente e que abarque contribuições de diferentes fontes de dados, informações e conhecimentos oriundos do mosaico nacional e também internacional. Diante da sua missão, que requer produzir e disseminar pesquisas científicas e conhecimentos nas áreas de defesa nacional, poder marítimo, guerra naval e administração para a formulação de políticas, estratégias e doutrinas de alto nível da Marinha, na EGN são realizadas pesquisas científicas de interesse da Força por intermédio de grupos de pesquisa autônomos ou em cooperação com centros de conhecimento e órgãos de fomento à pesquisa. Por essas razões, ao longo dos últimos anos, a EGN tem promovido as jornadas de prospectiva em defesa, evento bienal do Laboratório de Simulações e Cenários, que se consolidou como um espaço de intercâmbio, reflexão e diálogo entre especialistas, autoridades e interessados na disseminação de conhecimento sobre estudos prospectivos nas áreas de segurança e de defesa. Em alinhamento com o que preceituam as normas nacionais de alto nível, como a Política Nacional de Defesa, a Escola de Guerra Naval tem a satisfação de participar e contribuir com iniciativas como esta, junto aos que se dedicam a estudar os melhores caminhos para construir futuros para um Brasil com mais liberdade, justiça, solidariedade e segurança. Palavras do comandante, professor doutor Cláudio Correia. Boa tarde. Iniciada ontem, com a palestra de abertura Inteligência Artificial e seus impactos no pensamento de defesa, proferida pelo professor doutor Vinícius Mariano, do King's College London, a quarta jornada de prospectiva em defesa seguiu até às 19 horas, com apresentações de agenda de pesquisa para este ano, de 15 linhas de pesquisa do Grupo Cenário de Defesa do LSC, onde atuam mais de 100 pesquisadores voluntários, a maioria dos quais civis, mais de 20 doutores. Essas linhas de pesquisas têm um doutor como pesquisador sênior, um mestre como líder e cerca de 10 pesquisadores. Eles buscam sementes de futuro de defesa em áreas como energia nuclear, meio ambiente marítimo, inteligência artificial, grande desastre, segurança espacial e etc. E publicam mensalmente no informativo Semente de Futuro de Defesa. Tal diversidade temática, ela é proposital. Na entrada desse centro de jogos de guerra, há um extrato da carta do Almirante Nimitz para o diretor da Escola de Guerra Naval norte-americana. Quando o Almirante Nimitz voltou da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu essa carta em gratidão, dizendo, e os senhores podem ler ali, no extrato, que tudo que ele e seus homens viveram no mar tinham simulado antecipadamente em cenários nos jogos de guerra daquela escola, exceto os kamikazes. E, a partir desse ponto, eu tomo a questão de por que não os kamikazes. Os kamikazes foram uma surpresa porque eles vêm de uma área do conhecimento, talvez da religião, talvez da psicologia, talvez da antropologia, da sociologia, que militares não costumavam convidar para as suas rodas de planejamento militar. Nesse contexto,
Nós, do Laboratório de Simulações de Cenários, somos uma porta aberta da Escola de Guerra Naval para o pensamento fora da caixa. Nosso lema é pesquisando o cisne negro nas águas do cisne branco. O cisne negro é uma metáfora do livro de Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro, que é um evento altamente improvável, altamente impactante, mas depois que ele acontece, se buscam, então, as origens que poderiam sinalizar que ele viria a acontecer. O Laboratório de Simulações de Cenários tem 3 grupos de pesquisa, eles estão registrados no Diretório-Geral de Pesquisa do CNPq. Um de simulações de jogos de guerra, coordenado pela doutora e primeiro-tenente Flávia Castro, professora do PPGEM. O de segurança marítima, coordenado pelo doutor William Moreira, capitão de Mariguerra da Reserva, e que também é responsável pelo ProDefesa 5, e amanhã teremos uma oficina com o tema que ele coordena. E o terceiro grupo que promove essa jornada é o de cenários prospectivos para defesa e segurança, semente de futuro, metodologias, práticas do LSC. Nele atuam mais de 100 pesquisadores voluntários, de pós-doutores a graduandos, a maioria dos quais civis, de várias dezenas de áreas de conhecimento, muitos deles de outros estados do Brasil e do exterior. Para esta jornada prospectiva de defesa, mais uma vez tivemos muitos inscritos, 193 pessoas de um amplo espectro de origens, 51 pessoas do nível de doutorado, 48 mestres, 94 graduandos, 147 civis, 59 mulheres, 18 pessoas em altos cargos de gerência do setor privado, de pequenas a grandes empresas, pessoas de outros países, professores e estudantes de 28 instituições de ensino superior, 14 delas privadas, inclusive de outros estados do Brasil. Na manhã de hoje, foram feitas 7 apresentações, 7 das quais por videoconferência, de aplicações duais de temas que vão desde as sementes de futuro da economia do mar, projeto da EGN com a Fundação do Estudo do Mar, FEMAR, até o processo de elaboração da Estratégia Brasil 2050 pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Nessa tarde, nos reuniremos para o lançamento de 3 livros organizados pela equipe da Escola Superior de Guerra, do Procad de Defesa Prospectiva. Projeto financiado pelo Ministério da Defesa e da CAPES, liderado pela EGN ao lado de instituições como a Receita Federal, a Universidade de São Paulo Ribeirão Preto, a FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Faculdade Católica de Rondônia, a Brainstorm Consultoria, a Escola Superior de Defesa, a UNIFA, Universidade da Força Aérea, a Petrobras Inteligência, o Centro de Estudos de Política e Estratégia da Marinha do Brasil. Os livros são Brasil e sua inserção futura na ordem polar, Semente de Futuro e a Geopolítica Brasileira e Desafios Futuros do Poder Marítimo. Este último foi prefaciado pelo vice-almirante Gustavo Calheiro Garriga Pires, último diretor dessa escola, e teve a apresentação feita pelo almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, ex-comandante da Marinha, aqui presente. Dentre os capítulos do livro, destaco que 2 se referem ao ciclo de debate de economia do mar, realizado em setembro de 2022, aqui na Escola de Guerra Naval, além de outros pesquisadores do nosso Laboratório de Simulações de Cenários. Tal lançamento se dará pelo painel Poder Marítimo, Ordem Polar, Ordem Multipolar e Semente de Futuro. O painel Poder Marítimo, Ordem Multipolar e Semente de Futuro terá a seguinte sequência: apresentação dos livros pelos seus organizadores e autores convidados, intervalo, período de debate. Passamos a palavra agora ao capitão de Mariguerra, Sandoval, organizador dos livros Desafios Futuros do Poder Marítimo do Brasil e Brasil e sua inserção futura na ordem multipolar, e coautor do livro Sementes de Futuro da Geopolítica Brasileira. O professor Sandoval é coordenador e professor de Geopolítica do Programa de Mestrado em Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior de Guerra, professor emérito da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, ECEM, e doutor e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutor em Geopolítica, Cultura e Direito pela Universidade da Força Aérea, professor de Direito da Escola
de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, e da Universidade Cândido Mendes. Ele é coordenador da ESG no Programa para a Defesa 5 do Ministério da Defesa, no quadriênio 2005-2028, tendo o IME como instituição e líder. É diplomado pelo Naval War College e conferencista do William Perry Center dos Estados Unidos da América. É líder do Grupo de Pesquisa Geopolítica do Brasil. Com a palavra, professor. Boa tarde, senhoras e senhores. Com imensa honra, venho aqui participar do lançamento dessas 3 obras referentes à participação da Escola Superior de Guerra no programa Procad de Defesa. Com imensa honra, também destaco a presença do Almirante Léo Ferreira, em nome do qual saúdo todas as autoridades aqui presentes e agradeço em nome do Programa de Mestrado Internacional de Segurança e Defesa da ESG, essa participação, essa colaboração institucional fundamental para a nossa avaliação na CAPES. O Coronel dos Santos, ele faria a apresentação do livro sobre o mundo multipolar, a inserção do Brasil no mundo multipolar, mas infelizmente ele teve um contratempo na família e teve que se ausentar. Então, em virtude disso, eu gostaria de destacar alguns elementos que nós destacamos nessa obra da reconfiguração da ordem mundial e a inserção do Brasil. Diversos artigos foram desenvolvidos sobre essa obra. Estudos de defesa como fator motriz para uma grande estratégia brasileira. Núcleos estratégicos do campo aeroespacial. Núcleos estratégicos aqui entendidos como a hélice tríplice, as empresas, as universidades e o próprio governo como órgão fomentador, como órgão regulador, que é aquela ideia de pensar a grande estratégia do país a partir do fortalecimento desses grandes núcleos estratégicos. A cultura organizacional e o caráter de segurança na política migratória no Brasil. A grande estratégia do Brasil e a construção da ordem multipolar no horizonte 2050. Portugal e a militarização do espaço exterior, e aqui eu queria destacar a participação da Universidade Nova de Lisboa num projeto, juntamente com o nosso programa PPG-CID da ESG, num projeto específico que aborda o tema geopolítica, direito, segurança internacional e defesa. Essa é uma colaboração institucional muito importante para a nossa escola e eu creio também para o nosso país. Políticas públicas de desenvolvimento sustentável para o futuro. Era o eixo 2. E algumas obras, algumas vertentes abordadas, gostaria de destacar aqui a Amazônia e Defesa, interconectividades atuais e futuras, hospitalidade brasileira, refugiados e a arbitrariedade das políticas migratórias no Brasil. Por que as finanças públicas ambientais são tão inefetivas? Mudanças climáticas e desigualdade social, o impacto das políticas públicas sobre populações vulneráveis em casos de enchentes. Diretrizes internacionais para sistemas tributários e o caso da reforma brasileira. 2 lados da mesma moeda. A extrafiscalidade e a fiscalidade da tributação ambiental na salvaguarda do meio ambiente. A necessidade de políticas públicas na implementação da mediação de conflitos aos consumidores idosos em superendividamento. No eixo 3, geopolítica do Brasil e perspectivas futuras, geopolítica, Amazônia e futuro do Brasil. Algumas considerações sobre a geopolítica e a defesa dos recursos naturais e estratégicos, mudanças legislativas acerca do Pantanal. A cooperação militar na CPLP, tendências junto aos países africanos. E também uma abordagem sobre as tecnologias da informação e comunicação, na cooperação e segurança no BRICS+. Em suma, a obra procurou destacar esses 3 grandes eixos que pensem a inserção do Brasil nesse mundo que transita para a multipolaridade. Um mundo que presencia, de uma certa maneira, não diria o declínio, mas
pelo menos a não afirmação de uma hegemonia, né, da hegemonia da Pax Americana. Os Estados Unidos não estão em declínio, mas já não tem aquele arquétipo, né, de governança global que existia até 2008. A partir de 2008, começa a surgir uma reconfiguração da ordem internacional, e foi nesse aspecto que a obra procurou trabalhar todos os aspectos referentes ao poder nacional. Então, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade e dizer que estamos à disposição de todos, né, para qualquer pergunta depois, né, que for o caso, e considerações sobre o livro. O comandante Corrêa deve falar sobre a dinâmica, né, do livro, onde é que ele vai estar. Provavelmente o coronel Corrêa, o comandante Corrêa, vai falar sobre isso. Passamos a palavra à senhorita Tainá Fernandes, autora de um capítulo no livro Desafios Futuros do Poder Marítimo do Brasil. Tainá é doutoranda no Programa de Pós-Graduação Profissional em Estudos Marítimos da EGN, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança na Universidade Federal Fluminense, é bacharel em Defesa e Gestão Estratégica Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse momento, enquanto também a Tainá coloca ali a exibição dela, esses livros, eles vão estar disponíveis para acesso público. E temos o site do Procad de Defesa também, em que nós deixaremos lá o acesso, um link para que os senhores possam acessar os dois livros. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Muita honra e alegria. Fui convidada pelo comandante Corrêa e pelo coronel dos Santos, né, a fazer parte desse trabalho maravilhoso que está esse livro, né? Então, nós escrevemos em conjunto o capítulo Delphi na pesquisa prospectiva em economia do mar. E aí eu vou fazer um breve panorama de como surgiu esse capítulo, né, quais foram as origens, e vou falar brevemente, aí se os senhores tiverem alguma questão, aí o comandante Corrêa responde, tá bom? Então, para começar, né, vou fazer essa contextualização. Vamos ver se vai. Pronto. E aí, tudo começa em 2022, né? Então, há cerca de 3 anos atrás, as equipes, né, do Procad de Defesa, tanto da EGN aqui como da Escola Superior de Guerra, eles viram alguns temas dentro dessa pesquisa que conversavam com a economia do mar. E aí, com a pergunta norteadora, né, que caminhos o Brasil poderá trilhar até 2040 para que tenhamos um país desenvolvido, com uma sociedade mais livre, justa e solidária em 2122, né? Que caminhos a gente pode trilhar para chegar nesse local? O que a gente vai ter que enfrentar? Quais são esses desafios, né? E aí foi realizada em 2022 essa oficina prospectiva de economia do mar. E aí talvez os senhores já estejam craques assim, né, em economia do mar, saibam tudo sobre economia do mar também, mas eu vou só dar uma breve definição, né, que são atividades econômicas com influência direta do mar, incluindo aquelas que não têm o mar como matéria-prima. Então a gente pode falar de turismo, a gente pode falar de prospecção de petróleo, a gente pode falar de energias eólicas, a gente pode falar de uma série de questões que têm a ver, que fazem parte e são abrangidas pela economia do mar. E aí, o objetivo do evento, então, era reunir diversos especialistas, né, de diferentes áreas temáticas, não só aqueles que trabalham diretamente em defesa ou que pensam especificamente em economia, mas de diversas expertises para poder contribuir com esses debates, né, e fazer, né, ajudar, auxiliar nessa construção desses cenários. Então, o pessoal conseguiu levantar tendências, incertezas e rupturas acerca dessas diversas temáticas que são abrangidas pela economia do mar, contribuindo para conseguir fazer construção de cenários prospectivos, né? Então, a gente passou por palestras, né, palestras temáticas e sessões de brainstorming, né, onde o pessoal se dividia após as palestras em alguns pequenos grupos para debater mesmo e surgir, né, novos temas que pudessem ser pesquisados e pudessem servir como sementes de futuro também para a construção dos cenários prospectivos. E aí, isso. Aí, aqui, né, as palestras, né, e depois, brevemente após as palestras, a divisão do pessoal nas pequenas salas, né, nos grupos de discussão, para poder tirar dali, né, possíveis caminhos que poderiam ser trilhados para o Brasil, pensando lá em 2122.
Deixa eu ver isso. Então, os estudos prospectivos, acho que os senhores também já devem ter aprendido bastante sobre isso no dia de hoje, né? Que é a ideia de não prever o futuro, né? Mas se preparar para o futuro e as diversas possibilidades que são abrangidas por ele, pensando em tendências, incertezas e rupturas, né? Então, as tendências são os eventos cuja perspectiva é consolidada e visível, algo que a gente pode prever mais ou menos que vai se manter dentro de um eixo que a gente já conhece. As incertezas são as variáveis que a gente não sabe o que vai acontecer com elas, né? Qual vai ser o comportamento delas no futuro. E as rupturas são as quebras de paradigmas. Algo que a gente nem imaginava que poderia acontecer ou que pudesse acontecer em algum momento e que, de repente, aconteceu. E ao final dessas sessões de brainstorming, a partir dessas oficinas, foram reunidas 17 tendências, 15 incertezas e 17 rupturas. Aí eu trouxe algumas aqui. Vamos ver se vai. Isso. Eu trouxe algumas delas aqui, né? Então a gente fala do aumento do uso como tendências, né? Ciência e tecnologia nos processos relacionados à economia do mar, redução de mão de obra na indústria naval, gestão integrada de sistemas, digitalização dos portos, como incertezas, né? Como a gente pode pensar sobre qual seria a qualidade da regulação da lei BR do mar, qual haverá manutenção da matriz energética ligada ao óleo e gás nos próximos 20 anos. Então, essa é uma incerteza. Haverá? Não haverá? Não sabemos, né? Acreditamos que sim, acreditamos que não. Enfim. E aí, as rupturas... Eu tô com um problema tecnológico hoje, né? Acho que o negócio não tá... Isso, foi. E aí, a gente pode pensar como rupturas, né? Em recarbonização da matriz energética global, decréscimo dos sistemas autônomos marítimos e uma série de outras questões. E aí, ao final desse ciclo de palestras, essas tendências, incertezas e rupturas, elas foram compiladas e foram guardadas pela equipe organizadora do evento. E aí, pensando dentro dos organizadores, né? Os coordenadores do Procad Defesa, né, ao ver esses resultados e como tinham sido coisas bem interessantes para serem discutidas, pensaram em como ampliar essas discussões, em como aproveitar mais esses resultados depois de tanto trabalho para a realização do evento e também o trabalho conjunto feito por todos para conseguir pensar nessas tendências, incertezas e rupturas. E a partir disso, né, a gente iniciou uma nova etapa da pesquisa a partir da utilização da técnica Delphi, né? A técnica Delphi é uma metodologia que ela pode ser utilizada com maior tranquilidade, reunindo especialistas, e podem ser especialistas de vários lugares do mundo. Então, é uma metodologia bem barata, porque você pode acessar as pessoas através de questionários enviados por e-mail. Então, os e-mails eles podem chegar a qualquer lugar do mundo, né, com diversos participantes. Esses participantes são especialistas nessas áreas, né, ou que estão se tornando especialistas. E a gente também tem um grupo de controle que vai fazer a triagem dessas respostas e a verificação sobre a pertinência ou não de sugestões, de outras ideias e novas contribuições que esses especialistas fizeram inicialmente. E aí, já falei, né, como que é feito. E aí, então, a gente fez essa pesquisa em 2 fases. E na primeira fase, né, na primeira rodada Delphi, a gente trouxe, né, o que esses respondentes deveriam fazer. Então, eles deveriam analisar, na verdade, os itens, né, entre aqueles itens lá compilados, tendências, incertezas e rupturas, eles deveriam ser analisados por esses respondentes. E aí, eles poderiam dizer, né, eles poderiam excluir algum item ou incluir novos itens. E caso eles incluíssem novos itens, deveriam justificar, olha, estou indicando isso porque acredito que seja pertinente, baseado em dados, né, comprovados e não apenas na forte convicção. E aí foram contactados os 75 inscritos no evento por e-mail. A gente explicou no cabeçalho do questionário, né, brevemente como se deu o evento, e também colocamos a disponibilização dos links, né, das gravações, dos resultados também das apresentações feitas, né, pelos palestrantes, né, que estavam participando do evento, para poder apoiar essa análise. E a gente colocou numa plataforma que é a Socialport. A Socialport, ela oferece diversas possibilidades de tratar em diversas formas metodológicas, das mais simples
mais complexas, os dados obtidos, né, os resultados das pesquisas. E ela coloca tudo num dashboard, né, super chique, dashboard, né, isso, agora mega tecnológico, né, e ela coloca isso dizendo pra gente de onde são essas pessoas, né, então a maior parte das pessoas são do Sudeste, qual é o nível de escolaridade dessas pessoas, se elas estão na pós-graduação, se elas têm um doutorado, se elas ainda estão no mestrado, o horário de pico das respostas também, que a gente pode ver onde essas pessoas trabalham, onde elas estão estudando, e também o perfil por gênero, né? Se são mais mulheres ou mais homens que estão respondendo. E aí a gente teve 38 participantes nessa primeira fase, dos 75 que foram contactados, e aí 17 fizeram sugestões nas 3 categorias, 9 fizeram apenas em 2 categorias, 7 em apenas uma e apenas 5 não fizeram nenhuma sugestão. E foram recebidas ao todo 77 sugestões de tendências, 56 de incertezas e 43 de rupturas. Bastante coisa, né? E aí todos esses dados eles foram compilados numa planilha que posteriormente ela foi organizada e categorizada pelo grupo de controle, né? Então, a categorização aconteceu, né, de 4 maneiras. O aproveitamento total, o aproveitamento parcial, descarte por duplicidade, ou descarte total das sugestões e das tendências, rupturas e incertezas que haviam sido auferidas tanto pelas oficinas quanto pelas novas respostas, né? E aí, a gente fez diversas análises, né? Contactamos os outros especialistas do grupo de controle para avaliar a pertinência. Vanessa está rindo ali porque a gente fez junto essa pesquisa, né, e sabe quanto foi trabalhoso, né, esse processo. E a gente chegou, né, depois dessas análises e ajustes, a 27 tendências, 17 incertezas e 26 rupturas, né? Boa parte delas também advindas dessa primeira fase dessa pesquisa. E aí, numa segunda etapa, eu trouxe algumas para vocês. Essas aqui que estão destacadas em roxo foram as adicionadas, né, após consulta com os especialistas. E essa aqui são as rupturas também. E aí a gente passou para uma nova etapa. Então, na nova etapa, eles não mais deveriam analisar a pertinência ou não, mas sim tratar sobre o impacto. Qual impacto essas tendências, incertezas e rupturas provavelmente teriam dali, né, dentro desse escopo da economia do mar, visualizando, a gente não pode perder o nosso horizonte temporal de 2122 para o Brasil, né? Então, o pessoal avaliou esse impacto, né, dessas tendências, incertezas e rupturas numa escala de 1 a 5, né, tendo o menor 1 e o mais alto 5, né, e a gente também estabeleceu a ideia do médio impacto, né, quem respondesse a partir de 2,5 até 3,5. E aí, novamente, né, o nosso chique dashboard mostrando de onde são essas pessoas. A maior parte dos respondentes agora foi do Sudeste e do Sul. E a gente teve 23 participantes. Então, a gente contactou os primeiros, né, que participaram, os 38 primeiros que participaram na primeira fase. E depois chegamos, né, à segunda fase, participaram 23 pessoas, né? Então, a gente avaliou, né, tentando trazer um padrão para essa resposta, entender, né, qual era esse maior ou menor nível de impacto. A gente se baseou na moda, né, os números que mais aparecem, né, os números que aparecessem mais vezes, que fossem escolhidos mais vezes pelos respondentes, né. Então, os participantes, eles ao todo tiveram que analisar mais ou menos cerca de 70 itens, né, entre tendências, incertezas e rupturas. É bastante trabalhoso, né, e demanda um certo tempo para a gente poder pensar e contribuir para o futuro, né, em economia do mar do Brasil, como a gente pode perceber. E aí, novamente, essas respostas foram compiladas e foram analisadas pelo grupo de controle junto, né, com os especialistas selecionados. E aí, eu trouxe alguns resultados, né, e alguns gráficos também, mas eu juro que eu não vou ser muito chata, não vou demorar muito nessa parte para ninguém dormir. A gente chegou nas 27 tendências, né, então 13 foram avaliadas com alto grau de impacto e dos 13, 6 tiveram como moda, né, esse valor máximo de 5. Então, por exemplo, o aumento do uso do espaço marítimo,
bem como da exploração de seus recursos vivos, energéticos, minerais, etc., teve alto impacto, ou seja, é uma tendência, acredita-se que essa contínua exploração e essas contínuas disputas são tendências que vão continuar acontecendo e que vão impactar grandiosamente no futuro pretendido para o Brasil em relação à economia do mar, assim como, por exemplo, as disputas, conflitos de interesse pelos usos dos recursos e espaços marítimos também. E aí, das incertezas, dos 17 itens que a gente chegou, 11 foram avaliados com esse alto grau de impacto. E o interessante é que nenhuma dessas incertezas foi avaliada com um valor que representasse baixo impacto. Então, entre 1 e 2, não houve nenhum item que fosse entendido por esses respondentes como sendo de baixo impacto ou que não impactasse de maneira significativa nesse futuro projetado e pretendido pelo Brasil. E aí, dos 26 itens das rupturas, 16 foram avaliados com alto grau de impacto e 6 atingiram o valor máximo. O interessante desse dado é que a gente estabeleceu um desvio padrão de 1.0 para entender se haveria muita discrepância nessas respostas. E, na verdade, alguns itens chegaram a quase 2, quase dobraram a questão do desvio padrão. E aí a gente pode entender, a partir disso, que houve alguma discordância, bastante discordância entre os 23 respondentes, sobre qual seria esse entendimento, esse nível de impacto que aqueles itens teriam para o Brasil. Então, conflitos de larga escala. Então, nesses dois, eu trouxe os dois maiores, privatização ou quebra da Petrobras, foi uma ruptura possível que as pessoas mais discordaram em relação ao impacto que traria esse futuro pretendido para o Brasil em economia do mar, e também nuclearização da frota de grandes navios mercantes, como fonte energética alternativa. E então, já para concluir, que eu já falei pra caramba, então só para a gente trazer, o Delphi, na verdade, ele consegue contribuir por ser um método simples, ele é um método econômico também, a gente trouxe isso bastante no capítulo, a ideia dessa utilização e como esse método ele pode ser interessante para reunir a análise de especialistas diversos, em diversos locais do Brasil, não só do Brasil como do mundo, existem grupos de pesquisa, dos quais diversos dos colaboradores e pesquisadores aqui fazem parte, que fazem várias rodadas Delphi, com pesquisadores do mundo inteiro, para saber as diferentes perspectivas, reunindo especialistas diversos, não necessariamente apenas aqueles que trabalhem diretamente no caso, nesse tema economia do mar, mas outros especialistas, cuja expertise também pode contribuir, para ampliar os horizontes, e ampliar a percepção do que pode ser interessante para a gente pensar nesses futuros prospectivos, se a gente quiser ter um país independente, um país forte, um país economicamente saudável, e que conseguir avançar e se desenvolver ainda mais. Então, a pesquisa Delphi, ela também consegue contribuir bastante nesses objetivos. Tudo bem? É isso. Muito obrigada.